Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Simone. Eu me mudei para Portugal em 2018 com os meus 4 filhos e hoje eu trabalho com imigração, com processos de visto para quem quer viver legalmente em Portugal ou nos Estados Unidos. E hoje eu vou trazer um assunto que pode sim ter controvérsias aí. E aí vocês fiquem à vontade para comentarem aí e dizerem se eu tenho razão no que eu estou falando ou se não, se eu estou errada ou se eu esqueci de repente de alguma coisa. Vou aproveitar para pedir desculpas para vocês pela minha ausência aqui, é que realmente eu estou lotada de trabalho e às vezes eu não consigo arranjar tempo para gravar conteúdo aqui para vocês terem uma ideia de como eu tô assim lotada, eu não tenho vaga para fazer aquela análise de perfil para novos interessados em mudar para Portugal nas próximas 2 semanas, de tanta gente que eu tenho atendido nesses últimos meses. Mas, tirando isso, graças a Deus tudo bem e vamos ao nosso conteúdo. O tema de hoje é: não faça isso em Portugal. Obviamente que essas coisas a gente aprende depois de muito tempo já morando. Não é uma coisa que como turista você consegue perceber. E é muito importante para que você seja melhor acolhido, para que você não tenha tantos problemas e também para que a sua chegada seja um pouco mais tranquila, para que você não tenha realmente muitos tropeços aí no começo e acabe se frustrando e até depois achando que Portugal é o pior país do mundo. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é a seguinte: isso não só em Portugal, em qualquer lugar do mundo. A nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. É verdade que Portugal, depois de uma imigração recente em massa de outros imigrantes de outras nacionalidades, fez com que os brasileiros fossem realmente assim o menor dos problemas, porque as culturas são similares. Nós somos realmente um pouco mais felizes, um pouco mais barulhentos, mas as culturas elas são muito similares, então acaba que não incomodando tanto. Hoje o foco é outro, mas de qualquer forma a gente pode sim fazer com que a nossa experiência em Portugal seja um pouco melhor. Então, adotando esse princípio de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro, já temos aí meio caminho andado. Vou dar alguns exemplos. Eu gosto de escutar música alta em casa. Vocês, tá? Eu particularmente não gosto, mas gosto de escutar uma música um pouquinho mais alta em casa, num fim de semana, fazendo faxina, né? Tem gente que gosta de colocar aí uma musiquinha mais alta. Pensa sempre assim: esse volume, mesmo que seja durante o dia, num horário que não vá incomodar as pessoas, incomoda. Porque no Brasil a gente pensa assim: todo mundo faz, é cultural, a gente está habituado, a gente não se incomoda quando o vizinho no sábado à tarde lá coloca uma música alta, porque a gente sabe que em determinado horário aquilo vai parar. Às vezes não para, mas a gente vamos imaginar que vai parar. Muito bem, em Portugal também existem essas regras de horários e tudo, mas pensa só, se você está num país onde culturalmente não é normal, não é habitual das pessoas que se faça isso, ainda que tenham os horários, né, especificados lá para a lei do silêncio, é de bom tom que você não faça. Ainda que você goste muito, tenta colocar ali num volume que não ultrapasse a parede do vizinho, vamos colocar assim. Ou então coloca ali fones de ouvido, isso ajuda bastante, porque aí você consegue ouvir no último volume e não vai incomodar os outros. Isso também acontece em lugares públicos. No Brasil é muito comum as pessoas escutarem música alta no telefone, abrir. Eu acho muito engraçado isso. Às vezes eu estou no Brasil e eu vejo pessoas vendo vídeos nas redes sociais em alto e bom som ali para todo mundo ouvir. Eu, com muito tempo de Portugal, quando eu vejo isso no Brasil, me causa estranheza, mas para mim é engraçado, não me incomoda, eu não fico chateada,
mas pode ser que os portugueses fiquem. Portanto, fiquem atentos a esse limite desse uso público do som, do que vestir, de como agir. Essas coisas todas são coisas mínimas, mas que podem sim fazer com que o português ganhe confiança em você. E claro que amplie a sua rede de relacionamento e que ela não fique limitada somente aos brasileiros. Então, se você souber se portar bem, como diz em Portugal, você com certeza vai conquistar a confiança dos portugueses e também vai conseguir criar uma amizade de verdade, bem verdadeira mesmo, com portugueses. Outro ponto importante sobre isso é a exposição. Os portugueses não gostam, na grande maioria, de se expor, de expor a sua cara nas redes sociais, expor os filhos nas redes sociais. Quantas e quantas vezes a gente já viu uma postagem nas redes sociais escondendo a carinha dos filhos? Eles fazem isso por proteção mesmo e não gostam. Então, se você fizer amizade aí com um português, tome cuidado para que quando você tire uma foto e que você tenha vontade de colocar nas redes sociais, peça autorização a ele. Pode ser que ele fale de uma maneira muito direta para você: não quero que coloque, mas não se sinta ofendido. Não pense que ele não quer que você coloque nas redes sociais que vocês são amigos. Não tem nada a ver com isso. É porque realmente eles gostam de ser mais reservados. Então, se você quer ter um bom relacionamento com os portugueses, não faça isso. Não exponha eles nas redes sociais ou para outras pessoas sem avisá-los, sem pedir realmente essa autorização. Falando mais um pouquinho a respeito de barulho, é bom que vocês saibam, até para quem vai visitar Portugal para férias, para ir à praia. Praia é um tema muito interessante em Portugal porque é muito diferente de como é no Brasil. Em Portugal, de uns anos para cá, isso virou uma lei, tá bom, gente? Você não pode escutar música em caixinhas de som no ambiente de praia. Isso é proibido. Enquanto no Brasil, cada um ouve a sua música, faz ali a sua rodinha e vira uma festa. Em Portugal, não pode. Eu, particularmente, penso que isso é bom em alguns momentos e é ruim em outros, porque quando você vai à praia e você quer escutar o barulho do mar, você quer relaxar, você quer descansar, isso é maravilhoso. Mas quando você está numa turminha de amigos ali, todo mundo se divertindo, podia ter ali uma musiquinha para animar o ambiente. Mas é importante que vocês saibam que é proibido. E uma particularidade também bem interessante de Portugal é que não tem vendedor nas praias. Você vai encontrar ali uma bola de Berlim, que é aquele sonho de padaria no Brasil, e eventualmente água. Fora isso, nada. E não há quiosques. Enquanto no Brasil é um vendedor atrás do outro, você encontra todo tipo de coisa que você possa imaginar no seu tempo de praia. Também acho bom em alguns momentos e ruim em outros momentos. Na minha opinião, tudo que é muito radical, tanto para um lado quanto para o outro, não é muito interessante. Porque veja, se você está numa praia que não tem nada, eventualmente bate uma fominha ali, você tem que estar preparado, tem que levar lá a sua lancheira para você conseguir se alimentar. Então, na minha opinião, eu não gosto de ter que levar aquele cooler cheio de coisas e tal. Eu gostaria sim de ter ali disponível na praia alguma coisa para eu comprar eventualmente. Mas também me incomoda muito eu querer descansar e toda hora, a cada 5 minutos, alguém me abordar me oferecendo alguma coisa. Então, não tem muito o que fazer, tem que aí encontrar algum equilíbrio, mas em Portugal vocês já sabem que é assim que funciona, não pode música, você pode levar a sua comidinha porque você não vai encontrar coisas para comprar com muita facilidade. Essa questão do vendedor de rua também se aplica para grandes cidades, pontos turísticos. Não pode, tá? Não é uma prática permitida, não é uma prática usual.
Então, se você pensa, ah, vou para Portugal, se eu não conseguir um trabalho, eu compro ali algumas coisinhas, vou vender na rua. Já saiba que não é uma possibilidade, isso não existe. Outra coisa que você não deve fazer mesmo, porque você não vai conseguir. Vamos imaginar, estou esperando um bebê, ele vai nascer aí nos próximos meses, vai nascer em Portugal. E eu vou colocar um nome bem difícil, bem fora da curva. Eu vou juntar de repente o nome do meu pai e da minha mãe, vou fazer uma homenagem para os dois, vou criar aí um nome, vou pegar uma referência de nome estrangeiro e vou registrar o meu filho em Portugal. Não vai. Não vai porque em Portugal existe uma lista de nomes específicos que você pode registrar o seu filho. Óbvio que essa lista é bem grande, você encontra facilmente aí no Google, mas você vai ter que realmente se limitar a esses nomes permitidos, justamente para não acontecer como acontece no Brasil, onde a gente sabe que tem nomes aí muito diferentes e que futuramente pode causar um problema para a criança. E conheço inclusive pessoas que mudaram o nome depois que completaram 18 anos em função disso. Então, para não ter esse tipo de problema, Portugal criou uma lista, né, que você pode escolher os nomes permitidos para registrar o seu filho. E por último, e muito importante, a CPCJ é o Conselho Tutelar de Portugal. Ela impõe algumas regras em relação à educação dos filhos, onde você precisa cumprir. Então, uma das coisas que mais me perguntam é: posso alugar uma casa e de um quarto, por exemplo, e colocar os meus filhos para dormir junto comigo? Gente, não pode. Não pode. Ah, mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver, de fato. Mas se um vizinho souber, se a escola souber, se um coleguinha souber, podem sim denunciar você e você pode perder a guarda do seu filho em função desse pequeno detalhe. Então, uma vez que você vá buscar um imóvel para morar com a sua família, procure um imóvel adequado, de forma que as crianças não durmam junto com os adultos, porque você pode sim perder a guarda do seu filho em função desse detalhe. E sobre esse assunto ainda de CPCJ, nós temos muitos detalhes, muitas regras e eu vou gravar um vídeo exclusivamente sobre esse assunto, porque eu já tive um problema com a CPCJ e eu vou trazer aqui para vocês em breve, tá bem? Bom, esses foram alguns detalhes que eu quis trazer para que vocês tivessem aí uma noção de como as culturas são similares, mas são diferentes. Espero ter ajudado vocês e aguardo vocês aqui no meu próximo vídeo.